Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do PET 6 de Língua Portuguesa do sexto ano do Ensino Fundamental, semana 3. Vamos lá? Gente, então aqui na semana 3, primeiramente você vai fazer a leitura dessa notícia aqui, ó. Porco espinho com queimaduras é encontrado em quadra na região sul de Palmas. E aí nós vamos responder as perguntas. Então, agora que você já fez a leitura, a primeira pergunta é essa aqui, ó. No trecho, conhecida como quadra 1406 Sul, em Palmas, no início da tarde desta segunda-feira, 7, qual o motivo do uso do número 7 entre parênteses? O motivo é informar o dia do mês em que ocorreu o fato. Ou seja, esse 7 aqui, ó, é a data em que ocorreu esse fato. Questão 2. No texto, o fato noticiado foi em terceira pessoa, ele, eles. Toda notícia é escrita em terceira pessoa, porque o jornalista precisa passar credibilidade, confiabilidade, imparcialidade com relação ao relato dos fatos. Ele apenas conta o que aconteceu, sem expressar opiniões pessoais. Portanto, ele não deve usar a primeira pessoa, o eu, mas sim a terceira pessoa, ele, eles. Isso aparece no texto principalmente através dos verbos, como, por exemplo, apareceu, acionaram, participou, desprendem, trabalham, juntaram. Todos esses verbos se relacionam com os pronomes ele e eles, que são os pronomes da terceira pessoa. Questão 3. Leia os trechos e diga se os termos destacados estão no singular ou no plural. Mude os termos que estão no singular para o plural e os que estão no plural para o singular. E reescreva as frases, alterando as outras palavras que for necessário alterar. Então, você tem que fazer duas coisas. Primeiramente, é falar se essa palavra que está destacada está no singular ou no plural. E depois você vai passar essa frase aqui toda para o plural ou para o singular, de acordo com o que você tiver escrito antes. Então, a palavra animal está no singular. Então, a gente vai passar a frase para o plural, fazendo as alterações necessárias. Vai ficar assim, ó. Animais receberam água e foram soltos na natureza. Na letra B, a palavra moradores está no plural. Então, a gente vai passar a frase para o singular. Aí vai ficar assim: morador acionou policial militar ou policiais militares. Essa parte aqui, ó, você decide se você vai colocar tudo no plural ou tudo no singular. Ou se você vai fazer a alteração só na palavra que estava destacada. Então, se você quiser passar tudo para o singular, vai ficar assim, ó. Eu acho melhor colocar tudo no singular. Então, ficaria assim, ó. Morador acionou policial militar, tá? Então, a frase vai ficar desse jeito. Essa é a sua resposta. Letra C. As equipes especializadas em resgate de animais silvestres estão em ocorrências na zona rural. Então, esse trecho aqui, ó, as equipes especializadas, está no plural. Está no plural. Agora, então, nós vamos passar esse enunciado aqui para o singular. Vai ficar assim: a equipe especializada em resgate de animal selvagem está em ocorrência em zona rural. Letra D. O fogo que teria começado em uma propriedade particular se espalhou pela região. Então, o termo o fogo está no singular
Portanto, nós vamos fazer esse enunciado aqui no plural. Vamos passá-lo para o plural. Vai ficar assim, ó. Os fogos que teriam começado em propriedades rurais se espalharam pela região. Mas aqui eu quero fazer uma observação. Eu fiz o que o Pet pediu, passar a frase do singular para o plural. Mas essa frase que foi criada apresenta uma possibilidade diferente de interpretação. Por quê? A expressão os fogos faz parecer que está se referindo a fogos de artifício e não às queimadas nas matas. Ou seja, eu fiz o que o Pet pediu, que é colocar a frase no plural. Só que aí o sentido mudou, porque quando a gente fala os fogos, a gente não se refere normalmente a uma queimada nas matas, não. Quando a gente fala os fogos, normalmente a gente está se referindo aos fogos de artifício, aos foguetes. Então, aqui o sentido da frase mudaria. Questão 4. Por que essa notícia é importante? Você sabe a consequência que as queimadas trazem ao meio ambiente e à sociedade? Para responder, procure outras notícias que falam sobre o mesmo assunto. Então, é o seguinte: a notícia é importante para que a população saiba que florestas brasileiras estão sendo destruídas pelas queimadas, que se iniciam em propriedades rurais. Com isso, a sociedade pode cobrar as autoridades para que tomem providências, pois a destruição do meio ambiente prejudica o ciclo de chuvas, aumenta a poluição do ar, causa desequilíbrio ambiental com a morte de espécies, etc. Então, na minha mesma resposta, eu coloquei qual que é a importância dessa notícia e quais que são os prejuízos, as consequências negativas causadas pelas queimadas, tá certo? Então, ficou tudo junto aqui na mesma resposta. Atividade 2. Leia a explicação sobre variação linguística. Então, você vai ler esse box informativo aqui, que explica o que são as variações linguísticas, as variantes linguísticas. De acordo com a idade, a região, a profissão, o sexo, a classe social, o grau de formalidade, etc., o jeito de falar, o jeito de se expressar das pessoas vai mudar. Então, vamos aqui para a questão número 1. Essa primeira atividade é só para analisar os textos e descobrir a resposta. A escrita mesmo vai ser feita na atividade 2. Então, a atividade 1 é de análise e a atividade 2 é para anotar, para escrever a resposta. O que você tem que fazer aqui? O que você tem que analisar aqui na questão 1? Agora leia os textos abaixo, identifique o tipo de fator que está ocasionando a variação e diga que tipo de linguagem foi utilizada: formal, informal, regional, profissional, científica, etc. Então, você vai fazer a análise dos 3 textos e aí você vai identificar o que fez mudar, o que fez ter alteração no jeito de se expressar das pessoas em cada um desses textos. Será que foi a idade? Será que foi a região da pessoa? Será que foi a profissão dela? O que fez cada um desses textos aqui utilizar a língua portuguesa de uma maneira diferente? Então, no primeiro texto aqui, você tem esses 2 personagens conversando, é um aluno e uma professora. Aí o aluno fala assim, ó: "Aí, professora, eu e os brother tudo tipo assim, não estamos achando maneiro as paradinhas do Nil Português." Aí a professora ficou sem entender o que ele quis dizer. Qual que é o responsável por essa variação linguística aqui, ó? O que fez esse personagem usar a língua portuguesa dessa maneira aqui? Foi a idade dele, porque ele é um menino jovem, um adolescente, e os adolescentes tendem a falar dessa maneira mais coloquial, informal, não seguem todas as regras da norma padrão da língua portuguesa, utilizam gírias. Então, o que determinou aqui a variação linguística foi a idade do personagem. No texto 2, você tem:
I love, porque isso aqui a gente sabe que significa I love, né? Tem esse I, que é eu em inglês, e o coração que remete ao amor. Então, é I love pãozinho de queijo, cafezinho, docinho de leite, biscoito de polvilho, franguinho com quiabo, arroz doce, mingau de milho, broa de fubá, torresminho. Então, isso aqui, essa variação linguística que está sendo expressa aqui é o mineirês, né? Então, é um jeito de falar típico de uma região, de um lugar. Então, o que foi determinante na escolha da variação linguística? Foi justamente a região do emissor dessa mensagem. Questão 3. Então, você tem aqui a representação do que seria uma espécie de tribunal, né? E aí você tem, acredito que seja um advogado falando aqui, né? Tá até de terno e tudo mais. Você tem o juiz, ele tá com o martelinho na mão, então, por isso que a gente interpreta que o ambiente representado aqui seja um tribunal. Você tem o júri, esse aqui provavelmente é a testemunha, né? Então, esse aqui talvez seja o advogado, então, ele estaria dizendo o seguinte, esse personagem aqui, que a gente interpreta que seja o advogado, ou o promotor, não sei, é alguém ligado à área jurídica, né? Ele está falando o seguinte, senhoras e senhores, aceitemos a verdade. A testemunha nada acrescentou aos fatos já conhecidos por todos. Então, esse jeito mais formal de falar, utilizando essa expressão aqui, ó, testemunha, nos remete à linguagem jurídica. Então, o que determinou a escolha da variação linguística utilizada aqui nessa situação de comunicação foi a profissão do personagem. Já que ele é um profissional ligado à área da justiça, então ele vai ter uma maneira característica de se expressar. Então, agora vamos colocar por escrito as análises que a gente fez na atividade 1. Então, aqui está perguntando o seguinte, está pedindo o seguinte. Agora, registre o tipo de fator que está ligado à variação e à linguagem utilizada em cada texto. Então, no texto 1, o fator que determinou a escolha da variação linguística foi a idade, porque o locutor é um adolescente. No texto 2, o que determinou a escolha linguística, a variação linguística, foi a região do locutor. A região dele é Minas Gerais. E no texto 3, o que determinou a escolha da variação linguística foi a profissão do locutor, a profissão da pessoa que está emitindo aquela mensagem. Qual que é a profissão dele? Eu coloquei advogado, poderia ser promotor também. É alguém ligado à área da justiça. Mas você pode colocar advogado que fica certo, tá? Agora, no que se refere ao tipo de linguagem, a gente vai colocar o seguinte. No texto 1, foi uma linguagem informal, ou seja, uma linguagem do dia a dia. Ela não é preocupada com regras da norma padrão nem nada. Então, é uma linguagem informal. Poderia ser coloquial também, é a mesma coisa. No texto 2, já é um tipo de linguagem regional. Então, é uma linguagem característica de uma região. E no texto 3, pela situação ser séria, pela situação do júri, né, o tribunal ser uma situação formal, uma situação que pede seriedade e tudo mais, a gente vai colocar que o tipo de linguagem é formal. Então, vai ficar assim. Tira um print aí para você poder copiar depois com calma, tá bom? Muito bem, gente. Então, essa foi a correção da semana 3 do PET 6. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, comentem, compartilhem se vocês puderem para me ajudar. E a gente se vê nas próximas correções. E antes de terminar o vídeo, eu quero mandar um salve para Ana Luísa Inácio Silva e também para o professor dela, Sebastião Marcos. Um abraço para vocês. Ana, um salve para você, minha querida. Um salve também para o professor Edson Barbosa, para todo mundo de Nova Lima e para as escolas Augusto de Lima e Josefina Vanderlei Azeredo. Letícia de Souza, um salve para você. Um salve também para Renan e Hugo, para todo mundo de Araújos e especialmente para todo mundo da Escola Estadual José Manuel. Um salve também para o Caio Gamer e para todo mundo de Ubá.
Emanuele Vilas Boas, um salve para você. Para todo mundo da Escola Estadual Ernesto Barbosa e também para todo mundo de Ouro Fino. Salve também para todo mundo aí de Pouso Alegre e também para a Escola Estadual Monsenhor José Paulino. João Victor Ferreira Calegari e todo mundo aí de Andradas, um salve para vocês. Cecília Reis Soares e também a irmã dela, a Betânia, um salve para vocês. E também para todo mundo de Montes Claros. Álvaro Moura e todo mundo aí de Sete Lagoas, um salve. Gabriela Moraes e todo mundo de São João do Oriente, um abraço. Áureo e todo mundo de Santa Margarida, um salve para vocês. Alifer Souza Vieira e todo mundo de Coronel Fabriciano, um abraço. Patrícia Monteiro Ferreira, um salve para você. Também para Kemily e para todo mundo de São João do Paraíso. Nayara Kellen, um abraço. E também para toda a galera de Governador Valadares, um abraço. Fernanda Santos, um salve para você e um beijinho da Melissa. Gabriela Silva Pimenta, aqui da minha cidade, São Gotardo, um salve para você. João Vitor Cruvinel, um salve para você e para todo mundo da Escola Estadual Professora Isaura de Oliveira Vilela, um abraço. Salve também para todo mundo de Mateus Leme. E um salve muito especial para o Pedro Rafael e para todo mundo aqui da minha cidade, São Gotardo. Um abraço para todo mundo. E todos vocês que estão sempre aqui no canal, curtindo, comentando, compartilhando, muito obrigada. Um abraço para vocês e um salve. Eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo. Tchau.